Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Aqui de Lajinha, Minas, falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, ao vivo aqui. Às vezes você escuta algum som por aí, alguma coisa, nós estamos ao vivo aqui, não temos estúdio, somos aqui amadores na área de gravação. Estamos fazendo essas aulas para facilitar para nossos alunos, para aqueles que desejam conhecer mais a palavra de Deus. Sou o professor Ilmar Satemeli Keller Kaiser, alemão da Gema, pentaneto de Conrado Sacra, que chegou no Brasil em 1837. Somos descendentes de familiares protestantes, começamos por luteranos, depois presbiterianos. Hoje pertenço ao Ministério Tabernáculo, que é uma denominação que tem 87 igrejas no Brasil e um missionário na Espanha. Nós falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem o Seminário Bereshit, e a Faculdade Bereshit, ministrando cursos básico, teológico, intermediário, bacharelado, livre. Também temos curso superior, porque somos polo da faculdade aqui. Se alguém se interessar em fazer curso superior pelo MEC, à distância, pode nos procurar. Nós temos curso de teologia, pedagogia e administração. Estamos ministrando as aulas de homilética. Homilética é a arte de pregar, a arte de falar, né? E a retórica é a maneira de falar bem. Quanto a hermenêutica é a análise daquilo que se escavou na exegese. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a vida, sobre os recursos visuais na mensagem, na pregação, né? Que é importante o pregador viver a mensagem. E além disso, utilizar data show, utilizar cartazes, utilizar flâmulas, utilizar o que for possível para facilitar o entendimento do auditório. Na aula de hoje, vamos falar sobre a parte de hoje, nosso objetivo é a vida íntima do pregador. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque reflete muito no auditório. Infelizmente, muitas pessoas ainda vão em igreja para ficar mirando no seu colega. Quando ele não mira no colega, quando ele não fica olhando a vida do sujeito do lado dele, ele está olhando a vida do pregador. Na verdade, ele tinha que olhar para Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Mas o povo fica olhando no fulano, no beltrano, no ciclano, e muitos desviam da fé por isso. Porque o homem é pecador, é falho. Você não pode ficar olhando a vida de cada um para seguir Jesus. Tem que olhar para o alvo, deixando para trás as coisas que não servem, deixando aqui para trás. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, vida íntima do pregador e eficiência da mensagem. O que o pregador fala, o que é o pregador, é mais importante do que ele fala. Então, veja bem, se eu sou um pregador, que eu falo muito sobre oração, eu sempre falo, mas eu não oro, algum dos meus círculos de auditório descobre que eu não oro, não tem momentos de oração, a minha mensagem vai cair por terra, vai ficar desqualificada. Porque eu falo uma coisa, mas faço outra. Eu não falo do que faço. O verdadeiro pregador, o verdadeiro preletor, o verdadeiro homileta é aquele que prega o que vive. Por isso que o testemunho fala mais alto, né? E aquele livro diz assim, aquele livro que diz, em seus passos que faria Jesus. Então, vamos falar aqui de 7 características importantes para a vida íntima do pregador com a sua mensagem. Primeiro, verdadeira aceitação de Cristo como Salvador. Isso é condição sine qua non, sem a qual não, né? Primeiro, todo o meu ciclo de auditórios, meus circunlocutores, os meus espectadores, têm que ter consciência que eu nasci de novo, que eu era um pecador, andava com Jesus, hoje sou servo de Deus. Eu procuro viver de maneira reta, como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se afastava do mal. Noé era homem reto em suas gerações. Então, segunda coisa, consagração. O verdadeiro pregador, verdadeiro homem de Deus que está proferindo o sermão, palestrante, o proferidor de prédicas, ele tem que ter vida no altar. Hoje tem até a Ana Maria, advogada, que escreveu um livro esses dias, descendo do púlpito e indo para o altar. Muita gente quer fazer o caminho inverso. O caminho é daqui para lá. Você passa primeiro no seu altar para depois ir para o púlpito. Só deve subir ao púlpito, à tribuna, quem já está cheio, quem já passou, já foi queimado todo no altar. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós, a esperança da glória.
Então, o caminho não é esse, não é primeiro no púlpito, depois você vai converter. Primeiro eu prego para os outros, depois eu converto. Não, primeiro você se converte, você dá uma guinada na sua vida, você aceita Jesus, confessa o pecado, redime-se dos pecados e passa a viver uma vida de consagração. O verdadeiro pré-eleitor, ele tem vida no altar, ele é consagrado ao Senhor. Ele busca através de oração, de jejum, leitura da Bíblia, ele procura se dedicar e aproximar do Senhor Jesus, para depois pronunciar para terceiros. Boa vontade, o bom pregador, ele é amigo de todos. Se um camarada que é inimigo de todo mundo, o vizinho não gosta dele, ele é inimigo dos... Ele tem várias pessoas no seu ciclo profissional, ele não comunica-se com as pessoas lá na escola, no banco onde ele trabalha, no comércio. Como é que pode? Um dos segredos da igreja primitiva foi esse, caía na graça do povo. Por isso ela cresceu de 120 para 3 mil, de 3 mil para 8 mil e de repente se multiplicou, porque caía na graça. Todos agradavam da igreja. Então o bom pregador é aquele que chega facilmente, que já é uma boa pessoa, tem um bom ciclo de amizades. 4. Consideração, ele tem senso de delicadeza para com os demais, né? Ele não é ignorante, ele não é sem educação. Ele prega, vamos dizer na linguagem popular, batendo e soprando, né? Bate e sopra de maneira que a pessoa não fica magoada, não fica entristecida. Ninguém levanta o seu auditório e sai, porque ele fala palavras duras. Pedro pregou o primeiro sermão para os 3, no qual se converteu quase 3 mil almas. Ele bateu, ele falou duro: vós matastes Jesus, vós o crucificastes. E o povo compungiu-se-lhes o coração. Irmão, não é o pregador que vai convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você faz sua parte, o Espírito Santo faz a dele. A palavra que sair cheia não voltará vazia. Compaixão. O verdadeiro pregador, ele tem compaixão pelas almas, ele chora pelas almas, ele tem um anseio para que aquelas almas procurem, larguem a sua vida, a vida errada e se dirijam para o caminho da salvação. Sabedoria. A sabedoria não é conteúdo exacerbado. Não é o camarada que conhece todos os 27 e os 39 livros da Bíblia, né? Os dois, Velho Testamento e Novo, 66 livros, o que conhece os 1139 capítulos. Não é. Isso aqui é o mal da coisa ao vivo, né? É o vento chegando por aqui. O vento, sabe, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos ouvem a sua voz, né? É tipo do Espírito Santo. Então, sabedoria é saber agir corretamente. Não é verdadeira enciclopédia. Sábio não é quem é conteudista. Não. Esse não. Sábio é o que sabe agir acertadamente sobre todas as circunstâncias e em todas as situações. Tem que ter sabedoria. Fulano não tem sabedoria, ele não sabe se portar convenientemente naquela situação que se apresentou. E a última coisa para um bom pregador, uma última coisa para a vida íntima do pregador, é ele ter domínio de si mesmo. O bom pregador, meus amados irmãos, é aquele que tem domínio de si mesmo. Ele tem encrateia, o dom do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas. Sem domínio próprio, não pode ser, nunca será um bom preletor, um bom pregador, não será um homileta, né? Não fará uma boa homilia, não proferirá um bom sermão, porque ele não tem controle de si mesmo, ele não se porta convenientemente, como diz o verdadeiro amor, Paulo escrevendo aos Coríntios 13, ele não se porta inconvenientemente. Então nós falamos nessa aula de hoje sobre o bom pregador e a vida íntima dele. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.